cabeça. Sabe que lançou pela minha cabeça, meu irmão? E se não estiver gravando, velho? Vem pra cá. Vamos fazer uma pose aqui bonita por aqui, ó. Deixa eu pegar uma água que eu preciso me recompor. Meu irmão, a gente falou tão... Eu vou tirar um rótulo aqui, porque quem tá me pagando? Meu irmão, a gente falou tanta coisa, a gente falou tão bem de tudo. Meu irmão, velho. E peraí, aqueles áudios, aqueles vídeos aí, tudo que tinha. Não é nada aquilo ali. Aquilo ali foi porque eu fiquei apertando o negócio, ficou parando e botando pra gravar. E qual foi a hora que tu apertou o quê, né, que parou de gravar? Ali, pô. Isso aqui, pô. O quê? Pra mudar de câmera? Foi. Porque tava na janela do OBS. Aí quando eu apertei aqui, ele não cortou, ele parou a gravação. Caralho, bicho. Vamos sentar aí de novo, vamos voltar, quer uma água, toma água. Eu vou introduzir aqui. Ui! E o microfone tava muito no teu nariz, viu? Dá uma baixada depois. Eu vou baixar, É o seguinte, galera. Ai, vê se tá modulando legal aí, GP. Aproveita que tu tá aí, vê se tá modulando o negocinho aí na tela aí. Do OBS, é. não tá estourando não, tá bom. Fala aí. Meu amigo. Chegou no amarelo? Não, no amarelo é de boa. Pega esse negócio aí, esse disquete azul que tá aí, por favor, GP. Senhoras e senhores, eu gostaria de... Não, ficou uns 40 minutos. Eu gostaria de dizer a vocês que eu e GP... Senta aí, GP. Calma, ele tá se recompondo ainda, gente. Ele tá se recompondo ainda. Eu sei, Thiago Miro! Ô, Miro! Já era. vai dar mesmo aí. E daí? Meu irmão, é o seguinte. Eu não acredito não, bicho. Galera, é o seguinte. A gente tava conversando, eu e o GP agora. Muito! Muito, a gente já conversou uns 40 minutos, A gente falou eu acho. muita coisa. Muita coisa legal, muita coisa bacana. E não tava gravando. Por causa de um botão. Porque eu apertei um negócio aqui pra cortar e tava na janela errada. E ele não cortou, ele parou a gravação no outro programa. Tá um negócio ali, puta que pariu. É, senhoras e senhores. Tô eu e o GP sozinho aqui, como vocês podem ver no estúdio. Você pode ver no estúdio, estou eu. E meu amigo maninho GP. E aí? Então, assim, é muito importante que você tenha alguém ali nos bastidores, conferindo, atrás da câmera, ouvindo o áudio se está saindo legal. Porque o áudio pode, inclusive, estar estourando e eu não estou conferindo. Exatamente. Então é por isso que você deve me contratar para gravar o seu podcast aqui no Estúdio Dex. Entendeu? Porque eu vou... Sigam o Estúdio Dex em todas as redes sociais. @estúdio.dex. DX. Dex. DX. Eu vou garantir, meu amigo, a melhor qualidade pro seu podcast. Porque eu vou estar lá, ouvindo e vendo tudo. Não vai acontecer o que aconteceu. Não vai acontecer o que aconteceu sério, agora. a gente gravou uns 40 minutos. A gente falou de muita coisa. Eu não sei nem se a gente vai falar de novo, a gente vai falar qualquer coisa. Não dá pra falar de novo. Algo dito jamais será redito. Caralho. Eu não sei nem o que falar agora. Eu não sei, vamos falar só. Mas eu vou começar do começo. Estamos aqui mais uma vez, eu e GP. Não mais uma vez porque a gente tava conversando, mas mais uma vez porque nós já fizemos podcast, já voltamos de hiato, já gravamos e regravamos coisas e mais coisas de podcast. E mais uma vez estamos aqui para falar de podcast. Um abraço, Diego. Grande abraço, Diego. Grande Diego Drago. Nós criamos o Infinito Cast há acho que 14 anos atrás, GP. Faz as contas 14? aí. É muito, né? Não sei. Não sei se foi 2010. Foi 2010. Acho que foi 2011. Por aí. Então, bota aí uns 13 anos, mais ou menos. Por aí. Quando o podcast não era hoje em dia o que é podcast. A gente falou sobre isso. Quando era tudo mato. Ai, senhor. Mas não vamos chorar pelo leite derramado. Não vamos chorar pelo... Leite derramado. Pelo leite derramado, não. Pelo a gravação não feita. Pelo dito não gravado. Tu quer ver já se tá gravando, pelo amor de Deus? Tipo, eu vou olhar ali se tá gravando. Vai lá, por favor, que não. Enquanto isso eu fico com vocês, sério, eu preciso tomar minha água. Tá gravando? Tá gravando!
Graças a Deus. O que acontece é o seguinte, pessoal. Eu tô com um dispositivo aqui muito revolucionário que eu achei fantástico. E GP chamou de Stream Deck. Ele é um... Pra mim é um Stream Deck, mas... É um padzinho de atalhos. Aham. E esse padzinho de atalhos, ele tem... Você tem com funções configuráveis. E eu tô usando pra cortar aqui. Porque eu vou gravar podcast A sozinho. galera vê quando corta lá? Vê o... Tá cortando ali. Tá assim, vê Não, sim. mas ali... Tá cortando. Cortou. A galera... eu vou gravar sozinho quando estiver gravando com alguém. E eu preciso cortar. Hoje eu tô usando uma câmera só, na verdade duas, só pra fazer um jogo. Mas eu vou usar mais câmeras futuramente. Né? Eu tô usando essa única pra facilitar também até na dinâmica e até no material. Aham. E aí, tava na outra janela. Tava na janela do outro programa. Como isso é um simples teclado configurado, Aham. eu apertei um botão que parou a gravação. E foi isso que aconteceu. E O negócio é bom, bom, mas... Depois disso, 40 minutos falando. 40 minutos que a gente falou de muita coisa que vocês... Só quem... Não sei se você acredita nisso, em almas, espíritos ou qualquer coisa. Ou é só você que tava aqui e ouviu. Mas enfim, a gente... Sei lá, talvez a gente volte a falar um pouco do que a gente tava falando, mas... sei lá. Eu não lembro nem onde foi que eu comecei. A gente foi falando sobre podcast, foi falando sobre videocast, falou sobre entrevista, sobre não sei o quê. Meu irmão, e eu ainda pensei, juro que teve uma hora que passou pela minha cabeça. E se não Eu tiver? também pensei isso, pô. E foi por isso também que eu quis dar um break. Eu fiz, vamos dar um break aqui e tal. Que pra dar uma olhada ali se tava gravando, se tinha dado algum problema. Aí ele me mete, não tava gravando. Fala que isso é sacanagem. Fala Graças que tá a Deus, brincando. isso não é um trabalho que eu tô gravando de alguém. Porque se fosse... Imagina se fosse uma empresa, tivesse aqui e tal, fazendo alguma coisa aí. Então, Mas tá tudo certo, gente. Isso não vai acontecer no seu podcast. é um teste, Pode tá? ter certeza. Não vai. É um teste, tá tudo certo. E Mas voltando, estamos mais uma vez eu e o GP aqui gravando mais um podcast pra falar de podcast. A gente tá gravando um podcast pra falar de podcast e o que é exatamente podcast. que na cabeça de vocês é vídeo. e Pra tudo muitas mais. pessoas. Pra muitas Tava pessoas. falando. Tudo bem, a gente fala de novo. A gente gosta de falar disso. A gente vai retornar, não tem problema. Mas enfim, como a gente tá falando, porque na cabeça de muitas pessoas hoje em dia, podcast vem muito a questão também de vídeo. Hoje em dia, na verdade, o conteúdo do podcast que é gravado por muita gente, desenvolvido por muita gente, é aquele formato que você falou, que é um mesa-cast, né? Mesacast, videocast, enfim, como você achar melhor chamar aí e tal. Mas, pra gente, o podcast ele é um meio de áudio. Então, se há uns anos atrás, por exemplo, quando a gente tentou fazer o Infinito Cast, que era um podcast que a gente tinha, quando a gente pensou em fazer um podcast, a gente nunca tinha pensado em, vamos também tornar isso vídeo. No máximo que eu fiz até uma gravação um dia, fazer um bastidores só, pra posteridade. Exatamente. Mas nunca se pensou em fazer um produto como se tem hoje de podcast. O produto podcast que se tem hoje, eu acho que vem vindo de poucos anos pra cá. Não é tipo algo de tantos anos assim, claro. Depois, acho que durante a pandemia, depois da A pandemia deu um boom, né? deu um grande boom, porque Não só nisso, mas em muita coisa. a pandemia ela tornou muitas coisas hoje em dia que você faz tudo no online, né? Então, quando a galera queria fazer algum podcast da vida, sei lá, e todo mundo tava no remoto, abria um Zoom da vida, Discord, que seja, e fazia por ali, né? Só que aí depois, quando as coisas foram melhorando e tal, não sei o que, e aí eles colocaram muitos vídeos. Claro que eu acho que antes da pandemia, não sei realmente agora, não tô Antes da lembrando. pandemia já existiam alguns podcasts no mesmo formato que existe hoje. Porém, com a pandemia deu uma acelerada, um boom gigantesco. Exatamente. E acredito, na verdade, que até durante a pandemia, alguns formatos de podcast meio deram uma modelada e tal. Aham. Mas esse formato de mesa, de bate-papo, de entrevista, de conversa, vem crescendo absurdamente. Velho. Exato. E se tornou algo hoje em dia popular, claro, um querendo pegar o outro, etc. Ai, que delícia. Ai. E se tornou, como eu comentei na gravação que a gente não fez, então eu vou tentar lembrar. Porque acabou, para certas marcas que querem fazer publicidade, acabam querendo fazer publicidade,
facilitou um pouco para elas, porque tudo bem, às vezes uma marca chega e se é uma marca muito consolidada já no mercado, que seja qualquer tipo de marca, a primeira que você pensa aí na sua cabeça, se eu falar tal coisa, você não precisa ver a marca, você já sabe o que é que ela é na sua cabeça. Então, só que tem outras marcas hoje em dia que são até conhecidas quanto e tal, mas eles querem que tenham um visual, então eles aproveitam esses podcasts, vamos dizer assim, videocast, mesacast, para fazer publicidade. Então, a galera chega lá e que faz quero fazer publicidade da minha, não sei, da minha loja de roupa, sei lá. Aí talvez um certo público, seja lá que seja qual segmento, sei lá, seja uma loja de roupa básica, uma loja de roupa geek, loja de roupa para academia, que seja, para um certo público a galera já conhece, beleza, mas quer aproveitar o público que aquele podcast tem, que tem o vídeo, e jogar ali na tela, tá ligado? Pra galera, sei lá, hoje em dia tem muito tipo, visite meu site, acesse o QR Code que tá aqui na tela e não sei o que. Hoje em dia muito se popularizou o QR Code, que é algo que a gente já conhece há muitos anos já também. Se popularizou o uso do QR Code também. Então, pra essa galera, acho que facilitou também querer chegar e somar junto com a publicidade. Mas outras nem precisam mais. Hoje a pessoa, se ouvir o que seja, sei lá, se eu ouvir Mercado Livre, a pessoa sabe o que é o Mercado Livre. Eu não preciso colocar a marca do Mercado Livre ali, não preciso dizer o site do Mercado Livre. Se eu falar o Mercado Livre, você já sabe que é aquela marca que é assim, você sabe que é um site de compras, você sabe que hoje em dia tem um Mercado Pago também, que é o banco deles. Na sua cabeça já tá isso fixado, porque pelo tudo de propaganda que a gente já conhece o Mercado Livre há muito tempo já, né? Inclusive, tu falou do Nerdcast, que ainda é exclusivo em áudio e que vende muito. Tem grandes publicidades no Nerdcast. Sim. Eu lembro da época que eu via, tinha publicidades gigantescas. Não, assim. Hoje em dia tem tantos, ainda mais como eu também comentei, eles são hoje do grupo do Magazine Luiza, né? O Magalu comprou a empresa Jovem Nerd. Então, mas antes do Magalu, eles já faziam publicidade para várias marcas, para várias empresas. As pessoas chegavam, e mesmo sabendo que o Nerdcast era apenas áudio, essas empresas chegavam no Nerdcast para fazer. Muitas empresas grandes e outras empresas desse segmento que eu falei que médio, até pequenas, sabe? E aproveitavam o grande público que o Nerdcast tinha, mesmo sendo só no áudio. Mas sabe a propagação que eles têm. Ainda hoje o rádio vende muito, pô. O rádio, com publicidade em rádio, vende muito. Né? E eu lembro que a gente tava falando disso. A gente falou, mas tudo bem, a gente falou. E aí, o que acontece muito é puxando aquela magia que a gente falou, que o rádio tem, que é de você imaginar, tá ligado? Você imagina quem é aquela pessoa que tá falando, como é a cara daquela pessoa. Sim. Hoje em dia, com as redes sociais e tudo mais, então é muito mais fácil da gente ver a cara do locutor, uma locutora de rádio. Mas você, quando você tá ouvindo, você imagina tudo isso, tá ligado? Eu lembro tem uma coisa que eu acho que eu até ia falar, mas você tá falando na outra gravação. Eu lembro quando tu foi pra... Já tem um tempão. Quando tu foi pra São Paulo. E aí tu foi na Jovem Pan. Foi na Jovem Pan. Isso tem quantos anos mais ou menos? Faz muito tempo. Faz muito tempo, né? Eu fui antes de namorar, há uns 13 anos atrás, eu acho. Sim. 14 anos atrás. Tá, vamos botar em 2010 então, mais ou menos. E eu fui depois também. Sei. Mas aí, tipo... Há uns 8, 9, Quando 10 tu foi lá, aí tu viu... Tipo, beleza, tu já é familiarizado com o estúdio. Eu já conhecia a galera, mas a primeira vez que eu fui lá, você tem um impacto muito, assim... Eu que era fanático por rádio, ficava assim, achava incrível. Eu lembro que quando eu entrei na Jovem Pan, assim que você entra, tem a recepçãozinha e tinha uma cabine que era onde Banana fazia o Planeta DJ. Cara, Planeta DJ é muito massa. E aí cara, que massa, velho. Era muito difícil. Você não tinha aquele negócio de Instagram que a pessoa ficava fazendo selfie stories toda hora, não sei o que lá. Sim. Você chegava a ver uma fotografia, uma coisa assim e tal, mas você não sabia exatamente como era. E aí eu chegava lá e caramba, e tinha um aquário lá, ele dentro da parada, com uma visão do outro estúdio, e eu disse, caramba. Pronto, agora, desculpa, um negócio que eu tenho esse impacto, por exemplo, hoje em dia, de ver o que você ouvia, é quando você
por exemplo, quando você vê o dublador, por exemplo, de alguma obra, tá ligado? Das primeiras vezes que eu tive contato com dublagem, eu me apaixonei por causa disso. Porra, é muito massa, porque você, Fantástico, tipo, pô. você vê um personagem de, sei lá, imagina qualquer personagem que você vê, de filme ou série, sei lá. E aí você vê o dublador. Pronto, um dublador muito famoso, o Guilherme Briggs, né? Que ele faz a voz do Buzz, do Optimus Prime, do Buzz Lightyear. dos Padrinhos Mágicos, eu esqueci agora, o Cosmo. Uma coisa é você ver o personagem lá, aí quando você vê a pessoa e fazendo a voz, é muito foda, tá ligado? Tipo, caramba, a voz que eu escuto existe, tá ligado? Tá aqui na minha frente. É muito mágico. Na primeira vez que eu fui evento evento de cultura pop das antigas, Aham. Super Hero Con, Supercom, bababá, dublador de Shiryu e o dublador de Saga, eu acho. Saga de Gêmeos, sim. Saga de Gêmeos de Aham. Shiryu. Meu irmão, quando eu vi aqueles dois caras no palco falando e aquela voz, aquele Cavaleiro muito Zodíaco, os massa, caras. velho. Eu fiquei assim, encantado, velho. É muito massa, pô, É sério. fantástico, pô. E eu tive contato com muita gente de rádio. Eu conheci muita gente de rádio que eu ouvia. E há muitos anos atrás, quando começou o podcast, muita gente de podcast também que eu ouvia e eu cheguei a conhecer. E Tá você, bom, é? e você fica assim, tipo, olhando a pessoa, ouvindo a voz e fica vendo assim, olhando pra cada pessoa e fica encantado assim, tipo, porra, que massa, vai. A voz, a voz, a voz, a voz. É muito, É muito massa, é muito pô. louco hoje em dia. Só que hoje, tipo, voltando à questão do É que você tem uma quebra com o vídeo, né? voltando à questão do videocast, podcast hoje em dia, se tornou mais popular também e tal, mas hoje em dia acho que não tinha esse impacto como a gente tinha antigamente, sabe? Tipo, já tá lá. E foi como eu falei, tipo, antigamente quando a gente comentava sobre eu tenho um podcast, eu conheço um podcast, quero te indicar um podcast. A galera que é meio que eu e Rafa, e os antigos, a gente falava assim, eu escuto aonde? Hoje, tipo, se eu falar, eu conheço um podcast que eu te indicar, eu falo, eu vejo aonde? Eu vejo, de vez de escutar. Onde é que eu posso ver? Onde é que eu posso ver? Qual o canal, geralmente, Qual é o YouTube, canal do né? YouTube? Qual o canal do YouTube, né, que eu posso assistir? Então, ver como mudou hoje a parada, né? E aproveitando falando do YouTube, eu acho até que como tu falou, galera das antigas, não sei o que, PP. Cara, ele fala, galera, pra gente é muito velho. né? A galera raiz do podcast. Ah, Quando a gente fala assim, eu tenho um podcast, quando alguém fala, eu tenho um podcast no YouTube. Tem gente que fala, isso não é podcast. Isso é um vídeo. é um pessoas vídeo, conversando. videocast. Pois é. E como como eu disse, eu era muito, tipo... Quando alguém chegava e falava, tem um podcast e tal, não sei o que, eu falei, velho, não é podcast. Podcast pra mim é áudio. Mas, tipo... Esses grandes podcasts hoje em dia de vídeo que existem, Aham. todos eles têm plataformas de áudio também. Sim, eles disponibilizam nas plataformas digitais as entrevistas, né, os programas. Mas hoje em dia eles, acho que o público deles hoje é maior na questão do vídeo, né? Mas eu era muito disso, de ser contra, mas eu aceitei, sabe? A gente tá numa geração que quer ver, né? É uma geração que perde um pouco a essência do rádio e tal. Mas eu não acho ruim. Não. Eu acho que, tipo, a gente... O público muda hoje em dia. Eu acho que ter essa facilidade de chegar até com uma pessoa, de, sei lá, um vendedor de alguma lojinha, chegar e dizer, eu faço podcast. A pessoa, pô, massa, que massa. Hoje Divulga em meu dia produto é muito lá. fácil, pô. Divulga lá minha marca, meu Divulgar a produto. minha marca. Faz uma publi lá pra mim. Hoje em tá? dia é muito fácil você explicar o que é um podcast. Aham. A pessoa entender, as pessoas conhecerem. Tudo bem, talvez, né, no pensamento de alguns, é errado, né? Não é podcast, mas eu acho muito válido porque a gente consegue dialogar com grande parte da população agora, dizendo que eu faço podcast. Eu sou produtor de audiovisual. Eu já cheguei pra um monte de gente e disse que sou produtor audiovisual. É o quê? É o quê? E faz o quê? Porra, é isso. Sou produtor audiovisual. Até hoje ainda. Eu faço produtor audiovisual. Mas é o que isso? Sabe? E dificilmente... E se eu falar... eu faço podcast. Ah, tô ligado, pô. Por que tu falou logo? A galera já sabe. Porque antigamente, pra gente falar, eu lembro que... Não sei... Acho que no começo da faculdade, não sei, sei lá. Quando eu falava sobre... Eu conheço um podcast, ninguém sabia o que era podcast. Só realmente quem
tinha aquela noção de quando começou o podcast e tudo mais. Ah, beleza e tal, mas pra explicar, a gente. Ah, depois, às vezes eu explicava. Ah, alguma coisa que eu tô escutando lá, os caras falando, e meio assim. Só que eu sempre dava assim, essa mesma dica. Imagina um programa de rádio, só que ele não é ao vivo. Ele é gravado. Então, gravaram qualquer que seja lá o programa sobre um certo assunto e eu tô ouvindo a gravação. Pronto, é isso. Isso é um podcast, basicamente. A pessoa, tá. Então, porque quando o podcast começou, a ideia é que fosse um programa de rádio, tá ligado? Ele tinha essa ideia. E ainda falam também muito assim, né? Um podcast, ele tem que ser nichado. Ele tem que atender um nicho, um público específico. Ele tem que ter um público nichado específico. Podcast não é generalista. Uhum. Podcast não é uma conversa de bar, ou podcast não é uma entrevista, um talk show. Sim. Né? Existem podcasts até hoje que o formato deles é uma conversa de bar, descontraída, ou uma entrevista. Quando a gente tal. começou o podcast, no fim do que a gente até pensava assim, uma conversa de Era bar uma entre conversa de amigos bar. e tal, não sei o que, tinha até essa ideia. Mas sempre era nichado. O nosso nicho era geek, era Cultura pop, nerds, Uhum. sabe? Tecnologia, era sempre nichado naquilo. Sim. Hoje em dia, você vai ver um podcast mainstream, você vê que ele entrevista um médico, entrevista um gari, entrevista um político, entrevista um jogador de tigrinho. Cara, jogador de tigrinho. Entrevista várias pessoas. Esse eu não entrevistaria, não. Tá. Entrevista várias pessoas de pontos totalmente diferentes. É uma coisa... E tem quem diga que ainda não é podcast, que é um programa de entrevista. É uma coisa bem, tipo, vários segmentos, vários hoje em dia. Mas é o que rola hoje, velho. Então a gente não pode, tipo, negar, ficar dando murro em ponta de faca, né? Nada. É o que se estabeleceu hoje em dia. E contra isso é uma guerra perdida. É uma guerra perdida. É você ir contra a maré. É o que estabeleceu hoje em dia e é só aceitar. No mainstream ele detona muita coisa, né? Uhum. A massa, ela acaba destruindo muita coisa. E eu acho que aceitar e eu acho que tirar um proveito disso. Eu acho super válido. Eu consegui, até como eu citei, o cara vai entrevistar um médico. Hoje em dia tem médico fazendo podcast. Porque o podcast é um meio do cara se comunicar com alguém de uma forma assim direta. E ele tá lá falando o seu negócio e eu sou assim, minhas ideias. E é uma forma de vender, por isso que muita gente de publicidade gosta. Muitas empresas e marcas gostam, porque é uma comunicação no pezinho do ouvido, né? É uma comunicação direta com a pessoa. É uma comunicação que o rádio faz desde sempre. É uma comunicação 1 a 1 ali, que é apesar de você estar falando para milhares, milhões de pessoas, você está individualmente comunicando com 2, às vezes um grupo. Dificilmente eu acho que alguém escuta podcast em grupo hoje, né? Não, acho que não. É um consumo muito individual. Né? Até porque a questão de como você, voltando com a forma como você consome o produto, né? Eu sou do podcast muito de ouvir, né? Fone de ouvido, né? De ouvir um áudio e tal. Tem gente que beleza, hoje em dia, se for ver alguma coisa, se for do grupo, amigos junta, né? Tá bebendo e se junta pra ver um podcast, um videocast. Mas eu assim, talvez, não sei, a gente não tá generalizando, mas talvez a pessoa junte 1 ou 2 ou 3 pra ver alguma coisa ali. Mas acho que hoje podcast é uma coisa mais, talvez seja mais individual. De tipo, cada um vê da sua forma, do seu jeito, no seu ambiente que seja e tal, mas eu acho que é basicamente isso. E tem um podcast que tu comentou quando a gente tava conversando antes, que não gravou, que é um podcast meio ficção, né? Contação de histórias, exato. Que tem um jogo de áudio, de edição de áudio, de folha, de trabalho. Pago muito pau pra como é o nome do... França e o Labirinto. Sim, foi assim que eu fiz assim, ó, da vez que não gravou. GP indica. É, isso aí. França e o Labirinto. Ouça. Um podcast foi criado pelo Jovem Nerd, né? Pela equipe de Jovem Nerd. Original Spotify. Original Spotify. Se você não tem Spotify Premium, você pode ouvir, porque ele é de graça lá no Spotify. Só precisa baixar o Spotify e botar pra ouvir. É a história, vou resumir novamente como eu tinha falado, é a história de Detetive França, que é interpretado por Celton Mello.
grande Celton Mello, se você conhece Celton Mello aí, que ele é um detetive que solucionou um grande caso há uns anos atrás. É real isso? Não. Não, é tudo ficção. Massa. Deve ter alguma coisa real, não sei, mas é ficção. Baseado em... Não sei. E só que aí, aparentemente, o assassino voltou, ou algum admirador dele fez um crime que é parecido com o que ele solucionou. A pegada do episódio da série é que o detetive ele é cego. Então você tá meio que na pele do detetive. É exclusivo em áudio, tá? Para você realmente ter a noção de como é. Você tá na pele de uma pessoa que não tem a visão, né? Então, se você for ouvir, se você tiver, claro, você não vai estar na rua, vai fazer isso, né? Você vai fechar o olho andando na rua. Mas se você estiver em casa, por exemplo, sei lá, senta ou deita assim e fecha o olho e vai escutando. Porque você vai ter meio que a percepção de como é que é a vida dele, como é que é uma pessoa que não tem a visão, sabe? E o trabalho de áudio feito nesse podcast é do caralho, porque desculpa meu francês, mas é muito foda. Então existe aquela concepção de áudio 3D, que é aquele negócio que você inclusive recomenda ouvir de fone de ouvido, não precisa de fone de ouvido fodão da vida. Um de 10 reais, né? Um de 10 reais, mas qualquer fonezinho simples que você tiver aí na sua casa, você vai conseguir ter a experiência muito boa. Então áudio 3D é aquele negócio que você escuta, tipo, teve muitas horas que teve hora que eu tava ouvindo, eu olhei assim pra trás, tá ligado? Porque eu achei que o negócio tava atrás de mim mesmo. Você tem a noção que o cara tá passando aqui, aí depois ele tá aqui da sua esquerda, ou ele tá atrás de você, sabe? Então você, por exemplo, uma hora que ele, sei lá, ele pega a chave, uma hora que ele tá abrindo uma porta, uma hora que ele tá ouvindo um barulho de uma pessoa se aproximando de passos, né? O negócio do cão-guia que eu falei, que tipo, ele tem um cão-guia chamado Bonaparte, que ele não fala em momento algum qual é a raça do cachorro, é pra você imaginar qual é a raça do cachorro. Pode ser tanto geralmente o cão-guia é muito labrador, etc. Uhum. Mas sei lá, pode ser qualquer raça que você imaginar. Você imagina a raça aí, é o cachorro dele, tá ligado? Então... É um trabalho raiz de edição, mixagem de áudio. A parada do áudio que é usada é muito, muito, muito foda. Então, são trabalhos assim como esse de áudio que você que realmente é exclusivo pra você ouvir em áudio. Véio. E como eu digo, escuta de fone de ouvido, porque não vai adiantar você ouvir, sei lá, você botar o Spotify na televisão da casa. Você não vai ter experiência, essa que eu falei, de ter a imersão 3D do áudio, tá ligado? Então, fonezinho de ouvido e só vai. França o Labirinto. São 10 episódios, se eu não me engano. Acho que são 10. Não são longos, acho que são um episódio de 20 minutos, mais ou menos. Eu detonei acho que numa tarde, sei lá, enfim. Mas Um cochilo só. Num cochilo. E eu acho que tem uma galera que produz podcast também que vale a pena muito ir atrás. Porque como eu falei, podcast nichado é aquele podcast que vai lhe agradar. Você gosta de, sei lá, minha esposa gosta de crimes reais. Ela escuta vários podcasts de crimes reais. E assim, é uma produção fantástica de pesquisa, sabe? De tudo, velho. Então assim, existe um podcast que você vai se agradar muito, tá? Você que tá ouvindo, você que tá vendo, podcast não é só aquela conversa, só aquele bate-papo. Existe um mundo pra você explorar. Sim. E existe muito conteúdo bom. Áudio, vídeo, radionovela. Como é? Radionovela, mas não é radionovela. Áudio, né? Audionovela. Antigamente chamava de radionovela mesmo. Radionovela. E aí, com histórias, com diálogos, com efeitos. E também outras coisas, cara. É de se explorar mesmo. Eu acho que hoje em dia essa popularização do podcast, seja ela qual for o formato, eu acho que uma das coisas que mais eu acho legal é que se abrangiu vários nichos. Porque, por exemplo, se a gente fazia podcast antigamente, só na questão do áudio, às vezes a gente tinha que falar uma coisa que só rolava no áudio, seja lá qual for o assunto. Hoje em dia, com a questão do áudio e do vídeo, hoje em dia você vê podcast de cultura pop, você vê podcast de... Só que, por exemplo, eu não posso fazer um podcast, pode até rolar que seja e tal, mas eu acho que não vai ter tua experiência. Por exemplo, fazer um podcast de gastronomia. Então eu tô fazendo alguma receita ali que seja. Então, às vezes, a pessoa quer ver, tipo, botando 2 colheres de açúcar, quer ver quantos ovos eu vou colocar. Então, hoje em dia,
se abrangiu tanto os formatos, os nichos, que hoje em dia a galera tem podcast pra tudo. É que nem YouTube antigamente, Muito você tinha, acessível, porra. você tinha canal pra tudo. É muito acessível, pô. É muito antigamente, acessível. eu quero... Não sei o que é que eu quero fazer. Eu quero aprender sobre montagem de alguma coisa, sei lá, de montar uma cadeira. Não sei. Antigamente no YouTube você vai encontrar. Hoje em dia você tem talvez um podcast que seja... Enfim. É muito também, podcast, podcast não necessariamente é o formato, mas é o meio. Existe muito a questão de que podcast, na verdade, não é tal coisa, tal coisa, tal coisa. É um modo de se consumir um produto sob demanda que você produz e você consome especificamente com a frequência tal. Sim, sim. É muito mais o meio e a forma do que, de fato, o formato. Porque você tem formatos de podcast de diversas maneiras. Exatamente. E hoje em dia, voltando um pouco daquela questão das marcas que eu falei, hoje em dia existem... sei lá, vou botar hoje em dia, agora que a gente está chegando em época de eleições, né, para prefeito e vereador, tem muitos hoje em dia vereadores ou prefeitos que optam por ir... Não ir, às vezes, claro, eles vão para as grandes emissoras... Porque são grandes emissoras, né? Elas já estão aí no mercado há muitos anos. Mas como eles querem conversar com o público que diferente da galera que assiste televisão... Eu sou uma pessoa que assiste televisão, gosto muito de televisão hoje em dia. Sei que tem muita gente que nem às vezes tem televisão em casa só pra ver Netflix. Mas hoje em dia eles sabem que tem essa galera que... TV aberta que tu fala. TV aberta mesmo, eu gosto de ver TV aberta e tal. Eles sabem que hoje em dia essa galera tá muito mais vendo esse produto que a gente tá falando. E às vezes nem é o programa que chama. Às vezes eles que vão e falam... tal candidato quer fazer uma entrevista com vocês. Vamos marcar aí, beleza, pô, e tal. Porque eles sabem que, tipo, a galera vai ver eles e tal, vai ver falando das propostas. É um formato etc. de comunicação diferente da TV, né? É. A TV hoje, TV aberta hoje, ainda trabalha muito com formatos um pouco limitados. Olha, a gente não pode falar isso, a gente não pode falar aquilo. Ó, tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado com aquilo, tal. Muitas vezes na internet, que é onde está essa grande gama de podcasts, que acredite ou não, tem podcast na TV aberta também. Sabia disso? Tem, não lembro. Tem. Qual? Eu descobri que o SBT tem um horário específico que passa um podcast todo dia. É sério? Eu não sabia. É sério. Que massa. Muito interessante isso, né? Tá aí. Olha aí. Informação pra você. E aí, no podcast, na internet, é muito mais fácil de você escrachar um pouco, de você até ser mais livre também. Sabe? Porque acho que no máximo chega lá, ó, por exemplo, ainda nesse campo, por exemplo, político, acho que no máximo chega os assessores ou até o político fala, ó, talvez ele ou ela não vai falar de tal assunto. Aí o cara fala, beleza, a gente não toca nesse assunto. Mas se você chegar, como o Rafa falou, como se você chegar numa televisão, numa TV aberta, uma Globo da vida, talvez num podcast ele não fala de X assunto. Na TV aberta ele fala de X, Y, Z, W. Ele com certeza. Nicha muito mais. E no meio, hoje em dia, na internet, é uma linguagem mais aqui. Por que você vê numa entrevista lá na TV com o candidato a prefeito, por exemplo, ele vai falar do jeito dele, do jeito político que você sabe que todo político fala, né? Mas às vezes eu tô aqui, por exemplo, num podcast, tô falando com o candidato a prefeito, sei lá, vamos daqui Recife, né? João Campos, né? Que é bem popular e tal, isso aqui. Eu vou perguntar para ele, prefeito, suas propostas aí para saúde, para educação, para segurança. Claro que eu vou falar desse assunto, porque ele é um candidato a prefeito, então eu tenho que saber o que é que ele tá propondo aí para a população. Mas uma hora eu posso puxar assim, mas e aí, prefeito? E as baladas, como é que estão aí? E próximo ano, carnaval, vai nevar próximo carnaval, vai nevar de novo e tal, Na TV aberta você não vai ver ele falando isso, então não. Até porque a TV aberta, ela tem um tempo mais limitado por causa da grade. Exato. Muita gente às vezes reclama, pá, não fala daquilo, não mostrou aquilo, e aquilo outro. Mas é limitado o tempo da TV. Na internet não. Você pode ficar 6 horas lá conversando e pronto. No máximo, depende, obviamente, da agenda do... Claro, no máximo vai dizer, ó, o candidato ele tem 1 hora pra falar com vocês aí porque ele tem outra agenda. Beleza, tranquilo. Mas é assim, vai muito papo, velho. É muita papo, conversa. muito tempo. Às vezes é tipo, na TV aberta, sei lá, tem 40 minutos, meia hora. E 2 minutos pra responder a pergunta. E o apresentador já tem ali todas as perguntas que ele vai fazer.
Num podcast, por exemplo, beleza, ele vai ter todas as perguntas. A pessoa que Tu falou, se tu prepara. falou até disso, tem outras perguntas. Muitas vezes os candidatos, quando vão numa entrevista de TV, eles recebem as perguntas antes. Eles recebem- sabem tudo o que vai ser perguntado. Exatamente. E eles já respondem tudo programado e trabalhado com assessoria. Talvez na internet tenha isso, talvez, não sei, mas eu acho que isso tem bem menos do que tem na TV aberta. Então, eu já tenho aqui minhas perguntas, que eu vou perguntar sobre ele, sobre o prefeito, mas só proposta aí pra melhorar a saúde. Beleza. Só que às vezes, sei lá, numa proposta pra melhorar a saúde, eu falo assim, bota qualquer coisa bem informal no meio aí, tá ligado? Então você tá ali naquela linguagem de você conversar com o candidato. Tô usando esse termo ainda porque é uma coisa bem... Você tem um exemplo, né? Mas aí no meio do caminho você dá uma desviada. Aqui nesse local, aqui na internet, é super válido e tem aproximação, que é como a pessoa quer ter com aquele público, para conhecer melhor, e enfim, etc. Então acho que tem essa liberdade. E eu acho que eu tô cansado, meu irmão. Por que acontece? Minha garganta já tá lixando aqui, os olhos já tá ardendo. Se porque for a gente juntar o tá que a gente aqui, falou aqui... o que a gente falou antes, o que a gente falou agora. Então vamos encerrando. Vamos fazer o wrap-up aqui. Eu queria agradecer a GP, obviamente, mais uma vez. Tamo junto. Tamo junto. Tchau. E aí, dizer que GP volta mais vezes. Eu sou o Ranger Vermelho, tá? GP volta mais vezes pra conversar. Vamos voltar, com certeza. O Estúdio Dex é meu, mas também é seu. E é seu também. Então, Isso. se você quiser fazer o seu podcast, se você quiser desenvolver as suas ideias, colocar seus sonhos em realidade, ou quem sabe, construir algo diferente, você tem uma vontade, não sabe exatamente o que, vamos conversar. Chega aí, vamos trocar uma ideia. E aqui tem todo o recurso que você precisa para fazer o seu podcast ou até seu conteúdo audiovisual que você pensa em fazer. Exatamente. Siga lá na todas as redes sociais, @estudio.dex. Lembrando, Dex é DEX. Tem o canal do YouTube também, né? Tem um canal no YouTube também. Isso que talvez vá pra esse aqui. Vai também. Vai, tá? Então, se você tá vendo, deixa o like. E aí eu lembrei uma coisa agora, GP. Ah. Esqueci, igual o Thiago Miro. Mas Tiago Miro, a gente falou de você na outra gravação. Miro. Eu disse que Thiago Miro é um cara raiz da Aham. época do podcast. Aham. Raiz mesmo, o cara é das antigas lá. E ele dizia que todo ano, ele dizia, desde 2014, 2014 é o ano do É podcast. o ano do podcast. 2015 é o ano do podcast. Ele falava, Já falava. tem 10 anos essa pegada que eu do Cara, podcast. Eu acho que cada vez o podcast cresce mais. Acho que é um formato, uma maneira de se comunicar muito massa. Aham. E eu acho que tem que ir pra frente mesmo. Tem. E a grande popularização do podcast faz com que isso cresça ainda mais. Então acho que até Thiago Miro, que é um pouco raiz aí, eu acho que ele tá gostando do movimento atual. Sim. Miro, sim. eu vou mandar pra tu, Scott, um abraço. Só não vai poder mandar o outro, porque o outro já é. Ih, o outro não gravou. GP, eu queria falar mais uma coisa. Botar no extras aí. Tá. Porque você pode vir fazer seu conteúdo audiovisual. GP fazia vlog. Isso. Quer voltar não a fazer? Vou voltar. Inclusive, sigam lá. É verdade, nossas redes sociais aqui também, né? Mas eu vou voltar a fazer. Eu tenho meu canal no YouTube. É mais voltado pra questão de cultura pop e tudo mais, que eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acompanho muito notícias e etc. Mas gosto muito de debater sobre esse assunto. Mas eu vou voltar a fazer. Tenho meu canal lá. Acho que tá canal do GPzinho. Mas enfim, qualquer coisa, vocês me sigam nas redes sociais, @GPzinho, e divulga aí depois. É isso. Mas eu vou voltar a fazer. Eu prometo. Assim como, eu quero ver, pô. Não, mas eu não, né, tipo, não vai ser aquele. Esse é meu ano, mas vou fazer mesmo. Porque eu parei. Mas é uma promessa que eu tenho pra mim mesmo voltar a fazer e a produzir conteúdo, porque é uma coisa que eu quero demais. E o Estúdio Dex tá aqui pra atender GP, pra atender você. Você também. Então siga @studio.dex. Estúdio.dex. Se você está vendo isso você está vendo no canal, YouTube. se inscreva no canal. Se inscreve no canal. Deixa o like, porque é muito importante você deixar o like, tá, por favor. Mas não esquece de se inscrever no canal. É isso. E compartilha. E é isso. Chega junto, Estúdio Dex. Valeu pra quem viu até agora. Valeu, GP. Tamo junto. Muito obrigado. É nóis. É nóis. Fui. Falou. Falou. Será que parou de gravar de novo? Não, se parar de gravar de novo eu desisto, velho. Não parou não! Aê! Aê!